Hello, study. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? I am fine. Espero que todos vocês estejam bem e vamos dar início à nossa aula de inglês, certo? Hoje nós vamos estudar sobre o passado contínuo, past continuous, tá? Esse assunto está no livro 2, certo? Ele está na página 150 e 151. Vi a necessidade de fazer um pequeno resumo, né, para aprimorar o conhecimento de vocês. Esse resumo, ele já está na plataforma do Maria José, certo? E nesse próprio arquivo, eu fiz também algumas atividades, que ele está até postado com a data para entrega no dia 22, tá? Mas vocês considerem essa data, né, que dia 22 foi ontem. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 23. E a gente vai estudar mais na frente uma data para vocês me entregarem, tá bom? Também, no final dessa nossa aula, a gente também vai passar o exercício do livro para vocês fazerem, tá ok? Então, com base nesse exercício bem simples, que está na plataforma do Maria José, vocês vão responder o que está no livro, certo? Beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente falando sobre o past contínuo, a gente tem a ideia, né, que é um tempo verbal que significa assim, uma ação que aconteceu no passado, mas ela aconteceu de forma contínua, né? Ela se prolongou ao longo do tempo. Professora, prolongar ao longo do tempo é uma ação que ainda hoje está acontecendo? Não. Ela aconteceu no passado, mas ela não aconteceu de forma instantânea. Ela demorou um tempinho para finalizar. Como, por exemplo, eu acabei gravando... Passei a noite de ontem gravando aulas. Não, passei, vamos melhorar. Ontem gravei aulas durante toda a manhã. Então, foi uma ação que aconteceu no passado, aconteceu na manhã de ontem, e eu passei a manhã toda gravando aula. Então, isso foi uma ação que aconteceu no passado e se prolongou durante toda a manhã, certo? Então, tá. Nisso, a gente vai verificar alguns exemplos, né? A formação desse tempo verbal, tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Como se dá a forma afirmativa do past contínuo? Bem simples. Sujeito, né? Verbo to be no passado. Quem é o verbo to be no passado, professora? Was, already. Lembra daquela aulazinha que a gente fez de revisão? Was, ele é usado na primeira pessoa do singular e nas terceiras pessoas do singular. Então, I, was, he, she, it, was. As demais pessoas, elas recebem o already, ok? Então, verbo to be no passado, was, already, ok? Então, vamos voltar para a formação. Forma afirmativa, formação sujeito, mais verbo to be, was, already, mais verbo principal, na partícula do ing. Por que eu digo verbo principal, professora? Porque é o verbo que ele vai estar juntamente com o verbo to be. Né? O verbo to be está ali como para auxiliar, para enaltecer, para dizer que aconteceu a ação e esse verbo vai dizer, vai se dar como se prolongou a ação. Né? Então, é esse verbo que a gente está falando que vai receber a partícula ing no final delas. Professora, todos os verbos vão receber ing? Perceba que ao longo a gente vai haver algumas regrinhas, né, que a gente vai ver. E vocês não vão se confundir, mas ele é bem simples. É um dos tempos verbais mais simples da língua inglesa. É o past contínuo, né? Pô, como é que eu vou saber que uma frase está no passado, está no past contínuo? Há algumas expressões na frase que vocês vão identificar de cara. Por exemplo, tem um exemplo que eu coloquei no material. She was working yesterday night. Ela estava trabalhando ontem à noite. Então, é uma ação que se prolongou no passado, ontem à noite, não. Então, quando você identifica palavras em yesterday, que significa ontem, né? Então, já subentende que é uma ação, uma frase que vai requerer de você o entendimento que ela está no passado. Beleza? Então, assim.
A forma o passado, né, na língua inglesa ela é mais fácil porque vai haver expressões que você de cara vai identificar, que foram ações passadas. Vai identificar de cara como assim. Você já vai ter que ter um entendimento, né, um certo conhecimento do vocabulário das palavras. Com isso, como é que a gente faz esse entendimento? Como é que a gente vai aprender? Praticando. Assistir séries, procure assistir filmes, séries no legendado, né? Que aí vocês vão ver como é que se comporta, né? Como seria a pronúncia de certas palavras, né? E a partir da legenda, você vai identificar a pronúncia de cada uma delas, né? Eu sei que é difícil às vezes acompanhar a cena e ler a legenda, mas no fim vocês conseguem, tá bom? Ver e rever o filme quantas vezes for necessário. Então vamos passar para o próximo exemplo, né? We was working at the college, né? Ele estava trabalhando na universidade. Próximo exemplo. The dog was baking a lot yesterday night. O cachorro estava latindo muita noite passada, né? Igual os cachorros da minha casa, que passa o dia, manhã, tarde, noite latindo. Então, tá. Essa seria a forma afirmativa, né? Sujeito mais verbo to be, vai ser o was already, mais o verbo principal com o ing e o complemento da frase. Quem é esse complemento da frase? O restante da frase. Fez a separação, que é sujeito, que é o verbo auxiliar e o verbo principal, o resto é complemento, tá bom? Então, vamos passar para a forma negativa. Forma negativa também é bem simples, você só vai colocar a partícula not. Onde é que seria essa partícula not? Entre o verbo to be e o verbo com a partícula ing, tá? Vamos para os nossos exemplos. They were not studying when I arrived home. Eles não estavam estudando quando eu cheguei em casa. Ok? Então, o not ele vai ficar entre o verbo to be e o verbo principal, né? Acrescido de ing. Próximo exemplo. I was not traveling last week, né? Eu não estava viajando semana passada. Outro exemplo. We were not playing card during the class. Nós não estávamos jogando baralho durante a aula. Para elaborar uma frase, agora a gente vai falar um pouco da forma interrogativa. Como é que a gente vai fazer essa forma interrogativa? Alguns tempos verbais, né, a gente vê que basta trazer só o auxiliar para o início da frase, né, e trazer o sujeito, e o sujeito vem em seguida. O auxiliar vem primeiro, depois vem o sujeito. No past contínuo não é diferente. Quem assumiria como o lugar de verbo auxiliar no past contínuo? O verbo to be. Então, o verbo to be vem para o início da frase, logo em seguida vem o sujeito, o verbo com o ing, complemento da frase. E não esquecer do ponto de exclamação no final. Então, vamos lá, exemplos. Was Livy copying Mariam's exercise? Essa frasezinha, ela tá com genitive case, né? Você lembra do genitive case? Que é uma forma de você dar posse, né? É o S com apóstrofo, né? No nome da pessoa, né? Que indica posse. Esse Szinho, a função dele é só para indicar a posse de alguma coisa, né? Uma coisa que pertence a alguma pessoa. Tipo Bob's, McDonald's. Ok? Tem sempre vocês lembram, no próprio Bob's, né? Que você vê o apóstrofozinho e o S no final. Feita essa colocação, vamos voltar para o nosso exemplo. Was Bobby riding a Rosie with his friends on the farm yesterday? O Bob estava andando a cavalo com seus amigos na fazenda ontem. Então, observe, repetindo a formação da forma interrogativa no past contínuo. Vem verbo to be no início da frase, né? Was already, sujeito, verbo com início ou com a terminação ing e o complemento da frase, né? O restante da frase. E ao final, ponto de interrogação. Bem simples, Não tem bicho de 7 cabeças.
Nesse material que eu postei na plataforma, também eu fiz uma colocação, né, de uma tabelazinha para vocês não esquecerem como você vai usar o verbo to be no passado, tá bom? Como a forma dele no presente. Como é o verbo to be no presente? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esse é o verbo to be no presente. E o verbo to be no passado? We, us, you were, he, us, she, us, it was, you, we were, they were. Ok? Tá a tabelinha lá no resumo, tá lá na plataforma do Maria José, tá bom? E vamos passar pro nosso exercício. Nosso exercício tem 4 questões. Esse que está no material na plataforma do Maria José. Na plataforma do SEB, você vai observar no livro, né? Página 151 e 153. Esse é um exercício bem simples. Ah, professora, eu não recebi meu livro ainda, ou já recebi meu livro. Para quem ainda não recebeu o livro ainda, verifique, né, a questão e faça a anotação do gabarito no seu caderno, certo? Para quando vai chegar o livro físico, né, você transcrever as respostas para ele. Então, aí é uma forma de você estar estudando novamente, né, uma forma de você adquirir ainda mais o conteúdo, ficar expert em past contínuo, tá ok? Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser o assunto, as questões do exercício que está na plataforma do Maria José. A primeira questão, ele pede que, segundo o estudo sobre o past contínuo, qual das alternativas a seguir está no tempo verbal da língua inglesa? Então, você vai observar a formação do passado contínuo, né? Você vai ver a forma afirmativa, negativa e interrogativa. A formação está lá nesse mesmo material. E você vai observar as questões, analisar as alternativas e marcar a resposta correta. Primeira questão. Segunda questão, pede a mesma coisa, né? Ele vai pedir qual dessas alternativas apresenta a estrutura correta do past contínuo. Fácil, acabei de dar a resposta do segundo na explicação da questão anterior. Então, bem mais fácil, viu? Terceira questão, vai pedir para que você complete as alternativas, né, as frases a seguir, com o passado contínuo, né? Você vai observar que os verbos, eles estão entre parênteses, né? A letra A tá falando, a letra I very plain book last night, né? Como é que eu vou responder essa questão, professora? Lembrando, past contínuo, ele vai exigir que você coloque o verbo to be no passado, que é o was ou were, mais o verbo seguido de ing. Então, a alternativa A vai ficar assim, I was reading, né? Que é o verbo to read, né? O verbo ler. Então, como é que eu vou escrever o to read no past contínuo? Basta acrescentar ing. A mesma formação, o mesmo radical do verbo acrescido de ing. Nos exemplos da própria explicação, né, dessa própria apostila, já tem lá bem bonitinho como é que se escreve o ing, tá bom? Para não errar. E são alternativas até a letra E, segue o mesmo padrão dos outros. Observem bem o sujeito, para não errar. Was, você vai usar só para a primeira pessoa do singular e as terceiras pessoas do singular, que é he, she, it. E as demais pessoas você vai usar were. Quarta questão. Complete as interrogações abaixo usando o past contínuo. Você vai utilizar a forma interrogativa do past contínuo para as frases. Como é que eu havia dito para vocês? Verbo to be no passado vem para o início da frase, né? Aqui já está fácil, porque você só vai colocar o verbo to be no primeiro espaço. E no segundo espaço você vai colocar o verbo que está entre parênteses, acrescido de ing. Fácil, fácil, fácil. Exercício dado, tá bom? Então, assim, responda esse exercício. Quando vocês responderem, à medida que estiver respondendo, pode mandar para mim a foto no gabarito, ou a foto do gabarito pelo WhatsApp, tá bom? Que eu vou corrigindo e atribuindo a nota para vocês. Não esquecer, fazer o exercício da página 151 a 153 do livro, tá bom?
Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.